Olá, pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Jadesmar, sou professor de Sociologia, de Filosofia, e estamos aqui para darmos continuidade ao nosso trabalho, nossas reflexões, nossas discussões sobre a sociologia, certo? Então, dou as boas-vindas a todos. E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje vamos falar um pouco sobre cidadania, né, nossos deveres, nossas obrigações enquanto cidadão. E, enfim, vamos lá. Vou espelhar o material para que a gente possa acompanhar e vamos juntos. Então, cidadania e direitos, vamos pensar um pouquinho a respeito desse tema, certo? Cidadania e direitos. Quando falamos de cidadania, a primeira pergunta que nos vem é o que é isso, né? Somos cidadãos, fazemos parte desse grupo que compõe a cidadania, nós temos direitos, nós temos deveres na sociedade. Quais são esses direitos? Quais são esses deveres que nós, enquanto cidadãos, precisamos cumprir, precisamos obedecer? Então, é justamente sobre isso que nós vamos conversar e espero que possamos aprimorar e alargar nosso campo de compreensão sobre o tema da cidadania. Vamos lá? Então vamos comigo. Pergunta que não pode faltar, não é? O que é cidadania? É um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu dever e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Falar de cidadania é justamente se colocar nesse patamar ali onde exercemos direitos e deveres. Mas, professor Jadesmar, o que são esses direitos? O que são esses deveres que precisam ser cumpridos por nós, cidadãos? Então, a partir do momento que nós temos direitos, automaticamente nós temos também deveres. Nós recebemos e, ao mesmo tempo, nós precisamos devolver algo à sociedade, ao Estado, certo? Então, a partir do momento que chegam para nós algumas situações que são colocadas como direitos, nós precisamos dar uma contrarresposta. Por exemplo, um exemplo bem básico, temos direito à saúde, nós temos direito à educação no Brasil, por exemplo, e é um direito nosso. Mas, ao mesmo tempo que nós temos esse direito, nós temos também a responsabilidade de cuidar, de preservar do bem que é a educação, que é a saúde, e de tudo aquilo que compõe a educação, a saúde, por exemplo. Falo de educação e saúde como exemplos, mas poderia falar de outras coisas, certo? Então, a cidadania ela nos remete justamente a essa ligação de deveres e de direitos que nós exercemos na sociedade. Tranquilo? Então, portanto, só para a gente buscar aí a origem da palavra, né? A cidadania é oriunda dessa palavra civitas, que é cidade, certo? A cidadania ela vai ter sua origem desde muito tempo, lá na antiguidade, na Grécia Antiga, e ela vem permeando a história, a sociedade, até os dias de hoje, dias contemporâneos. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá.
Vamos falar aqui um pouquinho sobre a história da cidadania, de uma forma breve, certo? Como eu tinha dito, a cidadania ela vai aparecer lá na antiga Grécia, onde cidadão, a palavra cidadão, termo cidadão, era o nome dado ao membro da cidade. Nós vimos no slide anterior que cidadania vem de civitas, de cidade. Então, o cidadão era aquela pessoa membro da cidade, pessoa membro da cidade, certo? Eram responsáveis pela coletividade, pela administração das suas funções públicas, como a justiça e a política. Esse era o papel do cidadão na antiga Grécia. Exercer a política, portanto, seria cuidar bem da cidade, da polis. Como eu tinha dito ainda há pouco, a cidadania ela é exercida e, ao mesmo tempo, nos remete ao direito e ao dever. Ao mesmo tempo que nós recebemos, nós temos um privilégio, nós automaticamente, como consequência de tudo isso, temos que devolver, é a contrapartida. Temos que cuidar, temos que preservar. Então, na Grécia Antiga funcionava dessa forma. O cidadão estava ali na sociedade, então ele tinha o dever, tinha o compromisso de cuidar da cidade, de cuidar da polis, né, a cidade-estado. Tranquilo? Então, vamos adiante. Vamos lá. Ainda continuando com a história da cidadania, na antiga Grécia, poucos eram os indivíduos que tinham acesso a uma cidadania plena. Nem todas as pessoas na Grécia Antiga eram considerados cidadãos. Um pequeno número era assim considerado. Por exemplo, os grandes proprietários de terra, comerciantes, né? Então, é como está aí. Somente aqueles que eram homens gregos, adultos e proprietários de terras. Somente estes poderiam decidir sobre os rumos da polis. Todos os demais estavam excluídos. Mulheres não eram consideradas cidadãs, escravos não eram considerados cidadãos. Os metecos, que eram os estrangeiros que vinham de outras regiões, não eram considerados cidadãos. Então, era um número pequeno de cidadãos considerados cidadãos que estavam ali compondo a cidadania grega. Tranquilo, pessoal? Portanto, diante disso, tratava-se de uma cidadania restrita. Não era uma cidadania ampla, como nós temos hoje aqui no Brasil, mas era uma cidadania bem restrita mesmo, que acontecia na antiga Grécia. Tranquilo? Então, vamos lá. Para a gente dar continuidade nessa história, falando da história da cidadania, precisamos passear um pouco pela história e chegamos à Revolução Francesa de 1789, que vem revolucionar a história da humanidade. A Revolução Francesa traz algumas ideias, comportamentos que nos levam à discussão, à reflexão. Todos nascem livres e todos são iguais perante a lei, ou seja, todos são iguais em direitos. É o que busca, era o que a Revolução Francesa buscava atribuir ali numa questão mais social. E trazia como lema a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Era uma revolução de uma classe social em ascensão. Que classe social era essa? A burguesia, o direito à propriedade, o mais importante direito do cidadão francês. Então, o que acontece? Uma parte ali da sociedade francesa, ela se rebela, ela se revolta. O que acontece? A época, ela era ali governada ainda por uma monarquia absolutista, em que o rei era quem regia
as formas de governo, como tudo deveria acontecer. Acontece que a burguesia, um grupo forte que estava em ascensão na França, nesse período, começa a se rebelar contra a própria monarquia e traz juntamente com eles o povo, a população, a grande população. E tanto a burguesia quanto essa população começa a se rebelar contra a monarquia, tornando assim uma burguesia fortalecida e juntamente com o seu povo, e ao mesmo tempo que enfraquecia o poder monárquico, certo? Então, a Revolução Francesa é justamente essa rebelião, né, essa revolução da burguesia juntamente com o povo, de frente com a monarquia absolutista lá da França. Tranquilo? E a partir daí, tudo começa, essa história toda começa a ser modificada, começa a mudar. E é óbvio que com a Revolução Francesa, todos esses princípios, essas promessas de igualdade, de fraternidade, elas não são executadas como deveria, né? Deixam muito a desejar, e isso aí é todo um processo que vai acontecendo ali naquele momento na França. Então, o ser cidadão ali, a busca por esse direito e, consequentemente, seus deveres, né, foi forte, mas, ao mesmo tempo, as promessas feitas de que todas essas mudanças poderiam acontecer, onde haveria mais igualdade, onde haveria mais fraternidade, na prática, não foi bem assim, né? Então, vimos o conceito de cidadania e agora nós vamos ver o conceito de cidadão, tá certo? Então, o que é cidadão? O que é ser cidadão? Cidadão é aquele que possui e goza de determinados direitos. Poderíamos dizer também que o cidadão ele também tem deveres, né? Não esqueçam do que eu falei no início, de que é preciso ter direitos, mas é preciso também uma contra-resposta. É preciso também atribuir ali deveres, né, ao cidadão. Mas, Jadismar, se ser cidadão é aquele que possui e goza de direitos, o que são esses direitos? Né? É ter a capacidade e a autonomia para usufruir determinados benefícios legais garantidos pelo Estado aos seus habitantes. Por exemplo, ser possuidor de documentos, tais como certidão de nascimento, carteira de identidade, título de eleitor, carteira de motorista e etc. Então, enquanto cidadãos, nós temos esses direitos, né? A autonomia para usufruir desses direitos, desses benefícios que são oferecidos pelo Estado a seus habitantes. Tranquilo, pessoal? Então, esses direitos aí, eles nos são oferecidos e garantidos e nós precisamos usufruir deles. Tranquilo? Então, vamos adiante. Ainda pensando aqui um pouquinho, né, de história, mas agora da evolução dos direitos, nós temos esse autor aí, Marçal, que ele vai dizer o seguinte, né, o pensamento dele se debruça aí justamente sobre essa questão, que é uma evolução dos direitos do homem de caráter irreversível, né? E todos esses direitos do homem, né, traz a formação do estado de bem-estar social. É o que defendia Marçal, a formação do homem como bem-estar social. E aí nós temos algumas divisões que são atribuídas por esse pensador Marçal, que nós vamos ver agora cada um deles. Por exemplo, o primeiro deles, no século XVIII, a Constituição dos Direitos Civis relacionados à liberdade individual e às relações de trabalho. É como se começa a pensar aí nossos direitos civis voltados para essa liberdade individualizada,
para nossas relações de trabalho, enfim. Nós temos também, aí o segundo ponto, no século XIX, que são os direitos políticos, né, em que os trabalhadores passaram a ter o direito de participar do exercício do poder político, ou seja, direito ao voto, direito de poder escolher os governantes, os representantes do povo, e estes criar as leis, aplicar as leis, julgar as leis, enfim. Lembrando, pessoal, que todos esses direitos desenvolvidos por Marçal, eles são teóricos e na prática não são bem assim que funcionam, né? Então, posteriormente, daqui a pouco nós vamos ver que esses direitos também sofreram críticas, justamente porque são teóricos e na prática há toda uma mudança, uma modificação e não ocorrem da forma como foram criados, tranquilo? Então, o terceiro ponto aí, né, dos direitos, a divisão dos direitos, segundo Marçal, no século XX, já mais próximo de nós, são os direitos sociais. Com o advento do estado de bem-estar social, em que todos passaram a ter acesso à riqueza produzida, distribuída através da formulação de políticas sociais universais. Então, são três: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Estes últimos, né, são garantias, né, e privilégios que a sociedade tem, ou pelo menos deveria ter, né, dada pelo Estado, para que se pudesse ter uma vida digna. Por exemplo, os exemplos que eu citei no início da nossa discussão: saúde, educação, infraestrutura, políticas públicas que facilitam a vida do homem. Então, são esses três tipos aí de direitos que são criados por Marçal. Tranquilo, pessoal? Se tiverem dúvidas, voltem o material, vejam desde o início, para que isso fixe melhor na mente de vocês, tá certo? Então, sobre esse pensamento de Marçal, né, sobre essas suas ideias, teóricos do direito, neste século XXI, entenderam que as ideias de Marçal precisavam ser atualizadas por não corresponderem às necessidades atuais. Assim, apresentaram uma teoria das gerações dos direitos fundamentais. Então, Marçal ele vai criar os três tipos, né, direitos. Direitos quais são eles? Quais são eles? Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Porém, essa forma de divisão ali feita por ele foi criticada por alguns teóricos já no século XXI, entendendo que todas essas formas de pensar os direitos precisariam ser atualizadas. É justamente isso que nós vamos ver aqui. Essa atualização dos direitos, elas, né, são sugeridas a ocorrerem a partir de gerações, chamadas gerações. Então, são 5 gerações. Direitos de primeira geração são as lutas históricas da humanidade, direitos civis e políticas, onde reina e predomina aí a liberdade do homem de buscar, de lutar por esses direitos que eles são devidos, certo? E tudo isso ocorre por longas buscas, longas lutas, e que o próprio homem vai em busca dessas conquistas. Nós temos direitos de segunda geração, são os direitos sociais e direitos coletivos, onde predomina e reina aí a questão da igualdade, onde se um tem direito, o outro também deve ter direito, e um não deve, nem poderia ter direito a mais coisas ou menos coisas do que outros. Então, mantinha-se aí uma igualdade. Tranquilo? Na terceira geração, os direitos de terceira geração, nós temos a humanidade como um todo, de uma forma mais geral, onde estes cuidam e têm direito também de usufruir, né, do meio ambiente. Aparecem
as leis de proteção, de preservação do meio ambiente. Então, todas essas questões aqui, de imediato, né, nós já percebemos que são mais abrangentes e, consequentemente, se relacionam ali, integram um todo da humanidade. Tranquilo? Esses dois últimos, né, os direitos de quarta geração e os direitos de quinta geração, já são mais polêmicos. E nós vamos ver por quê. Né? Os direitos, por exemplo, de quarta geração são os direitos à informação e à democracia, questões éticas, por exemplo, a manipulação genética. Então, nós sabemos que essas questões éticas, quando entram nas discussões, elas realmente são polêmicas, né? A manipulação genética, por exemplo, é um tema complexo, é um tema de fortes discussões hoje, na atualidade, e que cabe aí, né, um grau maior de complexidade. Né? E, portanto, são mais discutidos, são mais polêmicos. Temos também os direitos de quinta geração, que é justamente a realidade virtual, os avanços tecnológicos pela informática e também pela cibernética. Então, são fatores fortes que aparecem diretamente na vida do homem e que impactam a sociedade de uma forma também avassaladora. Principalmente esses últimos aí, que vêm ganhando espaço nos últimos tempos e que também não deixam de ser importantes. Né, pessoal? Então, a gente viu aí a questão da cidadania como um processo em que o cidadão faz parte da sociedade e ele tem direitos, ele tem deveres, certo? Nós vimos que a partir do filósofo Marçal aparecem os tipos aí de direitos, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos esses que foram criticados por autores, sobretudo no século XXI, dizendo que esses direitos precisavam ser inovados, né? E é justamente por isso que aparecem esses direitos a partir de gerações, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta gerações que nós acabamos de ver. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Para a gente terminar, tem aqui uma frase, né, do filósofo Mário Sérgio Cortella, que diz assim: muita gente acha que política é uma coisa e cidadania é outra, como garfo e faca, e não é. Política e cidadania significam a mesma coisa, né? Política e cidadania estão juntas, concatenadas ali. Afinal de contas, uma vem ali para dar sustentação à outra nesse processo de direitos, de políticas, onde o cidadão ele age e está ali diretamente com ele. Né? Então, política e cidadania não são duas esferas separadas, mas, pelo contrário, são duas esferas unidas, juntas, que precisam atuar de forma unida para que se tenha um objetivo comum, um objetivo que possa atingir a todos nós. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então, temos aqui a referência, né, dessas informações, o texto aí, O que é Cidadania, de Rodolfo Alves Pena, e também informações retiradas do livro Sociologia para Jovens do Século XXI, tá certo? Se acharem necessário, dá uma conferida lá para que fixe melhor o conteúdo. Tenho aqui as minhas redes sociais, se quiserem acesse o meu Instagram, Jadesmar Filhos, também a minha página no YouTube, o meu canal, né, o professor Jadesmar Figueiredo. Se tiver interesse, dá uma passada por lá, confira outras aulas de filosofia, de sociologia, né, e mantenha esse diálogo, essa conversa comigo, mesmo que de forma virtual. Se puder, se inscreva no meu canal para receber notificações futuras de aulas e a gente manter esse contato, essa proximidade por aqui. Tá certo, pessoal? Então, um abraço para todos, bons estudos e daqui a pouco nós estaremos juntos. Tranquilo? Então, tchau, tchau. Abraço.